Neste vídeo eu vou ensinar como calcular o centroide, né, de um pilar em L, né? Então veja aqui como é fácil. Primeiramente eu vou traçar um plano cartesiano aí, eixo X passando aqui na base da letra L e um eixo Y passando aqui na lateral esquerda do L. Por que é que eu faço esse plano cartesiano? Para mim ter uma referência, né, onde o centroide vai estar localizado aqui na figura. Em seguida eu divido a figura em duas partes, ó. Figura 1, essa parte de baixo, e figura 2, essa parte aqui de cima. E agora vamos lá. Vamos supor que a figura que a pessoa deu foi essa aqui, ó. L, né? Só que ele tá para a esquerda, mas não tem problema. O cálculo é o mesmo, ó. Você vai olhar esses valores, aqui no caso, da base do L, quanto é que ele vale. Esse retângulo aqui, do L, né, vai ficar quanto? 20. Então, você chega aqui, e coloca 20. E esse outro aqui, que compõe aqui a base do L, ficou quanto? 30. Então, você vai aqui e coloca, que é essa parte, você vai e coloca 30. Aí, você agora vai fazer aqui o seguinte, ó. Você vai para esse outro lado aqui, ele mede quanto? Ele mede 30. Então, você chega aqui, coloca 30. E a altura aqui, no caso desse outra parte aqui do L, vamos ver aqui na figura. Veja que essa outra altura aqui, a lateral foi quanto? 40. Então, vamos colocar aqui quem? 40. Pronto. Feito isso, vamos calcular a área aqui, né, desse retângulo da figura 1. Então, a área é igual a base, é 50 vezes 30, 1.500 centímetros quadrados. E vamos calcular a área agora desse outro retângulo que está aqui em cima, que é a base que é 20 vezes a altura que é 40, que dá 800 centímetros quadrados. Feito isso, vamos separar aqui na frente para melhor organização. Vou colocar essa figura 1 aqui e essa figura 2 aqui. Começando aqui pela figura 1, achando o centroide do retângulo. Sempre o centroide do retângulo é a metade. Então, se aqui a base é 50, a metade de 50 é quanto? 25. E se essa altura aqui é 30, a metade de 30 é quanto? 15. Vamos para o próximo agora, que foi essa outra figura aqui. Quanto foi a base? 20, então aqui foi quem? A metade, que é 10. E essa altura foi 40, então a metade foi 20. Depois que você acha que o centroide de cada figura que você colocou, você vai colocar aqui qual é a distância, no caso, dessa figura 1 em relação ao eixo Y. Essa figura 1, em relação ao eixo Y, está em cima do eixo Y. Então, essa distância é quanto? 0. Olhando essa outra figura aqui em cima, a figura 2, a distância dessa figura 2 ao eixo Y também foi quanto? 0. E aí eu peguei esse 25, coloquei aqui, para ficar melhor, para a visão. Então, a distância do centroide dessa figura até o eixo Y vai ser 0 mais 25, 25. A distância desse centroide até o eixo Y vai ficar quanto? 0 mais 10, 10. Agora, vamos ver aqui em relação à distância de cada figura ao eixo X. Ó, a distância dessa figura 1 ao eixo X é 0, que está praticamente em cima, né? Está em cima do eixo X. Então, aqui foi quem? 0. E aqui eu tinha um centroide que era 15, então a distância do centroide dessa figura ao eixo X é 0 mais 15, 15. Agora vamos ver aqui, qual a distância dessa figura 2 ao eixo X? Ó, 30, então coloquei aqui o 30. Só que o centroide da figura era 20. Então a distância do centroide da figura 2 até o eixo X é quanto? É 30 daqui mais 20, que foi a metade. Então, deu quanto? 50. O que é que eu vou fazer aqui agora? Agora, eu vou aplicar aqui a fórmula. Então, eu quero calcular o y do centro de gravidade. Então, vai ser o somatório, né? No caso da área, vezes a distância em y. Então, se eu quero calcular o y do centro de gravidade, então, multiplico pela distância y. Depois, eu divido tudo pelo somatório das áreas das figuras envolvidas. Então, vamos lá. Figura 1, qual foi a sua área? 1.500, então coloquei 1.500, vezes a distância em relação ao eixo Y, então está aqui na vertical. Quem foi a distância em relação ao eixo Y? 15. Mais, por que mais? Que eu vou passar para outra figura, né? Agora eu vou passar para a figura 2. Quem foi a área da figura 2? 800, vezes, no caso, a distância em relação ao eixo Y. Quanto foi que nós encontramos aqui? 50. Então, vezes 50.
dividido pelo somatório das áreas. Então, você tem 1.500 mais 800 da figura 2, dá 2.300. Resolvendo essa continha aqui, vai ficar 1.500 vezes 15, 22.500, mais 800 vezes 50, 40.000. Tudo isso dividido por 2.300. Agora, se você fizer 22.500 mais 40.000 dividido por 2.300, você vai achar 27 centímetros. A mesma coisa eu vou fazer aqui agora para achar o x do centro de gravidade. Eu vou pegar o somatório, né, das áreas envolvidas, multiplicando pela distância em relação ao eixo x, e dividindo pelo somatório das áreas. Então, vamos lá. Agora, eu quero o x do centroide do centro de gravidade. Então, eu vou pegar dx. Então, na horizontal, porque está se tratando de x. Então, vamos lá. Então, vai ficar a área da figura 1, que foi 1.500, vezes agora na distância em relação a x, né? Porque eu estou querendo saber o x do centro de gravidade. Então, é 25. 1.500 vezes 25, ó. Então, é 1.500 vezes 25, mais, passa para a próxima figura, a área da figura 2, que foi 800, vezes a distância em relação ao eixo x, que foi quanto? 10. Então, 800 vezes 10. Então, 1.500 vezes 25 dá 37.500, mais 800 vezes 10, 8.000. Tudo isso dividido por 2.300. 37.500 com 8.000, dividido por 2.300, vai dar 20 centímetros. Qual a distância aqui, ó? X do centro de gravidade foi 20. Então, aqui, ó, daqui até aqui, ó, 20 centímetros. E quanto foi o Y do centro de gravidade? 27. Então, 27 aqui é 30, mais ou menos aqui assim. Então, aqui é como que ficasse mais ou menos aqui onde está o cursor do mouse, o centro de gravidade do L. Agora, o que é que acontece? A pessoa pergunta, sim, mas aqui a figura, a letra L, ó, ela está para a esquerda. E aí, como fica o centro de gravidade? Então, veja só. Se esse L, no caso aqui, ele está aqui voltado para a esquerda, olha o que acontece. É como que eu pegasse aqui o eixo X, ó, e desse um giro de 180 para cá. Então, o que é que acontece? Esse valor aqui em X continua positivo, porque eu orientei o eixo para cá com 180, continua positivo, então continua o X do centro de gravidade, continua 20. Esse eixo Y eu não mexi, ele continua do jeito que está, então sua altura foi quanto? 27. Então, o centro de gravidade, apesar que a figura está trocada aqui, mas continua o mesmo. Deu para entender aí? Então, pessoal, aqui quem fala com vocês é o engenheiro Carlos Rodas, e eu peço a vocês que compartilhem esses vídeos com o máximo de pessoas que vocês puderem, pessoal. E outra coisa, se inscreva no canal para obter outros vídeos bons como este e deixe o like aí, pessoal, para fortalecer o canal. Era isso, pessoal, que eu queria passar aqui nesse vídeo para vocês. Fui, pessoal. Até o próximo vídeo.